Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje falamos da adoção do juiz das garantias no Brasil. Essa figura jurídica estava prevista no Código de Processo Penal, mas só foi tornada de aplicação obrigatória depois de considerada constitucional pelo STF em agosto passado. O Supremo considerou que, além de constitucional, o juiz das garantias atende a convenções internacionais assinadas pelo Brasil e tem o objetivo de assegurar a isenção no processo penal. Esse juiz vai atuar na fase do inquérito policial. Deve supervisionar as investigações da polícia e do Ministério Público, controlar a legalidade dos procedimentos e assegurar os direitos dos investigados. É o juiz das garantias que vai autorizar ou não interceptações telefônicas, quebras de sigilo, operações de busca e apreensão, prisões provisórias e acordos de colaboração premiada. Ao final, se o Ministério Público oferecer a denúncia, o caso vai passar para as mãos do segundo juiz, o de instrução e julgamento. Ele será responsável por todos os atos processuais: oitivas de vítimas, de testemunhas e de peritos, interrogatório do denunciado e outras diligências em busca de provas. E, claro, dará a sentença, condenação ou absolvição. Quem defende a atuação do juiz das garantias afirma que esse sistema ajuda a evitar investigações enviesadas, em que a cor da pele ou a origem social da pessoa influencia o inquérito. O ministro Luiz Roberto Barroso, na época da votação, antes de se tornar presidente do Supremo e do CNJ, votou pela constitucionalidade da matéria. Disse que a aplicação do direito penal tem sido extremamente mansa com os ricos e duríssima com os pobres. Eu defendo, presidente, até publiquei recentemente um artigo sobre esse assunto, um direito penal moderado, porém sério e, sobretudo, igualitário, que eu vejo como uma das grandes dificuldades numa sociedade estratificada como a nossa. A prática que eu penso equivocada do sistema punitivo brasileiro se manifesta, aliás, em um dos temas que nós estamos debatendo aqui, que é a política de drogas. A política de drogas no Brasil tem sido prender menino pobre de periferia com pequenas quantidades de drogas. Meninos geralmente primários, de bons antecedentes, que vão cumprir pena, imediatamente se filiam a uma facção, porque é uma questão de sobrevivência, e saem muito piores do que entraram. Com o detalhe, no dia seguinte da prisão, ele já foi substituído pelo tráfico. Portanto, destrói-se uma vida sem nenhum impacto sobre a realidade que se quer transformar. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Gustavo Zorteia da Silva, defensor público federal com atuação no STF. Ainda Ulisses Rabaneda, procurador-geral da OAB Nacional. E Frederico Horta, professor de Direito e Processo Penal da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o doutor Gustavo. Eu gostaria que o senhor nos explicasse o que é exatamente o juiz das garantias. Não é propriamente uma novidade. No plano internacional, essa figura jurídica já é aplicada, não é isso? Exatamente. Nós temos algumas experiências já do juiz de garantias na América do Sul, né? Outros países já adotaram esse modelo com algumas diferenças. E o juiz de garantias consiste numa divisão de atribuições funcionais dos magistrados, né? De separar aquelas atribuições que estão ligadas ao ato de investigação, ao inquérito policial, daquelas atribuições que já estão ligadas ao processo judicial, à ação penal, por assim dizer. Então, é uma divisão dessas funções justamente para que possa se garantir o máximo possível a imparcialidade objetiva, tanto do juiz das garantias, mas principalmente do juiz da instrução, que é aquele que vai promover a instrução e, ao final, vai julgar o processo. O juiz das garantias ele é uma concretização, portanto, do modelo acusatório, é um modelo instituído pelo Parlamento brasileiro para concretizar
o sistema acusatório previsto na Constituição. E a ideia é justamente essa, garantir esta equidistância de que falou o doutor Frederico, garantir esta possibilidade que o magistrado que vai julgar ele não esteja contaminado por toda aquela atuação anterior ocorrida no inquérito policial ou na investigação. Eu acredito que esse modelo ele vai aprimorar a prestação jurisdicional que será dada na seara criminal em favor dos réus, né? Em favor de todos os réus, em favor de toda a sociedade, por assim dizer. Doutor Ulisses, na avaliação do senhor, qual é a grande vantagem do juiz das garantias? Digo que o juiz das garantias foi um grande avanço promovido pelo Parlamento brasileiro. É preciso que se compreenda que um processo criminal, passando por todas as suas etapas, né, desde a investigação até um julgamento, ele precisa ser justo. E sempre que se tem uma investigação, o magistrado, por vezes, precisa atuar. Então, por exemplo, para que o cidadão possa bem compreender essas funções. Em um inquérito policial que se apura determinado crime, muitas vezes é preciso uma busca e apreensão. Muitas vezes precisa de um sequestro de bens, a decretação de uma prisão preventiva. E nessas investigações, até por ser um inquérito policial, né, se adotar um sistema inquisitorial, ou seja, não há exercício do contraditório nesta fase, o magistrado normalmente decide apenas ouvindo o delegado de polícia ou o Ministério Público. A defesa, por vezes, é ouvida e tem a oportunidade de se manifestar apenas posteriormente. De modo que, com a adoção do juiz de garantias, o magistrado, na fase de investigação, poderá adotar todas essas decisões, contudo, oferecida a denúncia, ou seja, apresentada uma acusação formal contra aquele investigado, todo este procedimento será encaminhado a um outro magistrado. Por que isso? Imaginem vocês, um magistrado que decretou uma prisão, um sequestro de bens, uma busca e apreensão, autorizou um agente infiltrado, ou seja, uma gama infindável de medidas cautelares, ele terá a imparcialidade necessária para, ao final, julgar aquele cidadão. Nosso sistema é um sistema acusatório previsto na Constituição, de modo que essa separação nos pareceu muito salutar, nos pareceu que atende essa cláusula constitucional que prevê o nosso princípio acusatório no processo penal. Isso vai fazer com que todos aqueles que sejam julgados pelo Poder Judiciário em um processo criminal tenham um julgamento mais justo, um julgamento por um juiz, que nós tenhamos uma maior segurança de absoluta imparcialidade. Doutor Frederico, o senhor, além de professor, é também advogado. Portanto, eu gostaria que, do ponto de vista acadêmico e também do profissional, do advogado, o senhor nos fizesse uma avaliação desse instituto do juiz das garantias. Pois não, Guilherme, sem dúvida, houve aqui um grande avanço, como os meus colegas, doutor Gustavo e doutor Ulisses, destacaram, no aperfeiçoamento do nosso modelo acusatório de direito penal. O que esse avanço oferece ao cidadão, precisamente, é ele ter a tranquilidade, no momento de responder uma acusação criminal, e o juiz que julgará esta acusação, até aquele momento, não se manifestou sobre nenhum aspecto relacionado a esse caso. Ele vai ser julgado por um juiz diferente daquele que, eventualmente, lá atrás no inquérito, determinou a busca e apreensão na casa ou na empresa dele. Ele vai ser julgado por um juiz diferente daquele que, lá no inquérito, eventualmente determinou uma prisão preventiva. Ele vai ser julgado por um juiz diferente daquele que, eventualmente, lá no inquérito, determinou uma quebra de sigilo bancário ou de sigilo telefônico ou telemático. Não é? Eu não estou dizendo que o juiz que trabalha no inquérito exatamente para ser um guardião das garantias do cidadão, para só autorizar essas medidas cautelares quando elas forem cabíveis e necessárias, se torna necessariamente, por isso, um juiz mais parcial, um juiz menos isento. Mas todos nós temos convicção, e o Supremo Tribunal Federal reconheceu isso, que
aquele juiz que não participou dessa fase, ele está menos comprometido, ele tem mais liberdade, ele, por não ter ainda manifestado nenhum juízo a respeito da suspeita, ele fica mais livre, ele presta menos contas à tese da acusação e ele está numa condição de exercer aquela posição ótima do juiz, que é uma posição de equidistância, tão distante da acusação quanto da defesa, e, portanto, em iguais condições de ouvir, se convencer e acolher argumentos e fundamentos dos dois lados, tanto sobre a matéria de prova quanto sobre a matéria de direito. Professor Gustavo, para o funcionamento da Justiça, que mudanças trará a existência do juiz das garantias? Eu acredito que será importante o CNJ também, em algum momento, centralizar alguma discussão, como de fato ele já havia iniciado, né? Logo que saiu o pacote anticrime, o CNJ começou também a centralizar a discussão e começou a receber aportes para pensar como seria o modelo, até que veio a decisão cautelar que suspendeu o juiz de garantias. Mas eu acredito muito no papel do CNJ para poder angariar também e ouvir a sociedade, ouvir entidades como a Defensoria Pública da União e como a OAB e como universidades, para que possam prestar também as suas contribuições neste momento de execução e implementação. Doutor Ulisses, me parece que há algumas limitações para a atuação do juiz das garantias. Por exemplo, ele, até onde eu sei, não vai trabalhar em casos de violência doméstica. É isso mesmo ou não? Correto. O Supremo Tribunal Federal, ao declarar a constitucionalidade do juiz de garantias, ele excepcionou alguns casos da sua aplicação, como casos de violência doméstica, aqueles casos em que envolve crimes dolosos contra a vida, ou seja, casos afetos ao tribunal do júri, as ações penais originárias, ou seja, aquelas que iniciam diretamente nos tribunais em razão da presença de um investigado ou de um acusado com prerrogativa de foro, e a própria lei já havia excepcionado, e o Supremo, assim, chancela os juizados especiais. Compreendo que, nesses casos, também seria salutar a atuação do juiz de garantias, porque se nós temos a compreensão de que o juiz de garantias ele traz uma maior segurança de imparcialidade do julgador, por que não adotá-los também nesses procedimentos? Nós estaríamos excepcionando, como o Supremo fez, e respeito à decisão, mas faço essa pontual crítica, se temos esta segurança e entendemos que o Parlamento avançou do ponto de vista dos direitos e garantias individuais, especialmente do direito fundamental previsto na Constituição, e não só na Constituição, mas também em tratados internacionais que o Brasil é signatário, de ser julgado por um juiz imparcial. Se temos essa compreensão de que o juiz de garantias nos dá isso, acho que afastar esses procedimentos não tenha sido, pelo menos na minha visão, o mais adequado. Mas há sim essas limitações, como bem colocado, nesses procedimentos em específico, que aí seguirá então a regra até então vigente, que o magistrado que jurisdiciona no inquérito vai poder ser o mesmo magistrado que atua na ação penal. Doutor Frederico, foi estabelecido um prazo para a implantação desse instituto. 12 meses, a princípio, prorrogáveis por mais 12. Esse tempo é suficiente, é exagerado na avaliação do senhor, mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da adoção do juiz das garantias no Brasil. Essa figura jurídica estava prevista no Código de Processo Penal, mas só foi tornada de aplicação obrigatória depois de considerada constitucional pelo STF. Para debater o assunto, os nossos convidados são Gustavo Zorteia da Silva, defensor público federal com atuação no STF.
Ulisses Rabaneda, procurador-geral da OAB Nacional, e Frederico Horta, professor de Direito e Processo Penal da UFMG. Professor Frederico, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora, sobre o prazo de implantação desse Instituto do Juiz das Garantias. 12 meses, prorrogáveis por mais 12. Esse prazo é suficiente? É difícil a aplicação, na opinião do senhor? Vai enfrentar muitas dificuldades, resistências, talvez? Pois bem, Guilherme, as resistências foram opostas, não é? Por meio de diversas ações diretas de inconstitucionalidade, por associações de magistrados e até por associação ligada ao Ministério Público, mas finalmente superada, não é? Essas resistências com o julgamento ocorrido agora em agosto pelo Supremo Tribunal Federal. É um debate que já se alonga, portanto, desde a sanção do pacote anticrime no final do ano de 2019. Então, de uma certa maneira, essa implantação do juiz das garantias já está no horizonte da nossa comunidade jurídica há pelo menos 3 anos, não é verdade? Agora nós temos 12 meses prorrogáveis por mais 12 para que os tribunais se organizem na sua implantação. Eu penso que é um prazo bastante razoável. É certo que nós temos no Brasil comarcas das mais diferentes tamanhos, matizes, com diferentes disponibilidades de magistrado. Em algumas, o desafio será maior, mas penso que poderá ser, né, há prazo suficiente para que os tribunais, que as leis de organizações judiciárias, os regimentos internos e mesmo para provimento de cargos, para atender essa demanda. Vale dizer para o nosso telespectador que a experiência do juiz de garantias, tal como consagrado na decisão final desse julgamento, ela já existe em diversas partes do país. O Dr. Ulisses falava aqui conosco há pouco da experiência do Mato Grosso, a experiência do Estado de São Paulo. Eu posso falar, por exemplo, da experiência de Belo Horizonte, da comarca onde principalmente eu atuo como advogado. Nós temos aqui uma vara de inquéritos, não é? Onde o juiz cuida exatamente de exercer o controle jurisdicional das investigações, atua exatamente como juiz de garantias, cessando a sua jurisdição no momento em que uma denúncia é oferecida e o processo, então, é distribuído para o juiz que irá cuidar da instrução, para o juiz instrutor, como nós temos agora. Não é? Então, essa experiência já existe e ela é bem sucedida em diversas comarcas do país. Penso que é um avanço que a mesma experiência hoje possa, né, venha a ser, num futuro breve, compartilhada por todas as comarcas, inclusive pelas menores. Doutor Ulisses, o doutor Frederico lembrou que o senhor conhece experiências semelhantes, me parece São Paulo e Mato Grosso, pelo menos. Eu gostaria que o senhor dissesse como é que funcionam essas experiências. Não são chamados propriamente de juiz das garantias nesses casos, não é? Como é que são chamados? Exatamente. No estado de São Paulo, por exemplo, nós temos o DIPO, que já funciona há 36 anos. O DIPO é um departamento de inquéritos policiais que funciona exatamente no modelo da ideia do juiz de garantias e funciona muito bem. No estado de Mato Grosso, nós temos um órgão parecido que chama NIPO, que é o Núcleo de Inquéritos Policiais, aonde 3 magistrados que compõem esse núcleo jurisdicionam nos inquéritos policiais da capital do estado de Mato Grosso, mas também em todas as investigações, abrangendo todo o estado quando se refere a organizações criminosas que têm uma vara especializada no estado. Então, esses magistrados recebem os pedidos na fase de investigação, contudo, oferecida a denúncia, todo este procedimento é encaminhado para o juiz da instrução, que fará, né, o processamento da ação penal e o julgamento. Foi muito importante esse debate para que a população compreenda a importância desse modelo. Imaginem vocês como jurisdicionado, imagine você tendo alguém da sua família processado injustamente, alguém que é inocente, ou você próprio sendo processado injustamente, e você tem um juiz que deferiu uma quebra de sigilo bancário, deferiu uma quebra de sigilo fiscal, determinou uma busca e apreensão, e o magistrado, até para fazer isso, ele precisa fundamentar, ele vai dizer na decisão dele que há indícios contra você, e ele ser o mesmo magistrado que vai te julgar. Todos aqueles que estão nessa posição se sentem, de certo modo,
injustiçados porque acreditam que aquele magistrado não tem uma completa imparcialidade. Então, nesses estados onde já se adota este modelo, nós percebemos que houve um grande avanço para que haja um julgamento justo. Esse objetivo sempre é que o julgamento seja o mais justo possível para evitar o erro judiciário. Não tem nada pior num sistema de justiça criminal do que o erro judiciário, porque ele traz uma dupla injustiça. Ele condena o inocente e mantém o culpado impune. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação de Gustavo Zorteia da Silva, defensor público federal com atuação no STF, de Ulisses Rabaneda, procurador-geral da OAB Nacional, e de Frederico Horta, professor de Direito e Processo Penal da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. Uma portaria assinada nesta semana pode extinguir mais de 400 mil processos de execução fiscal em todo o país. É um esforço conjunto do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho da Justiça Federal, dos Tribunais Regionais Federais, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A portaria permite a extração de dados do CNJ e vai ajudar a Procuradoria da Fazenda a identificar as execuções que podem ser extintas. As execuções fiscais correspondem a 39% do acervo da Justiça Federal e causam congestionamento em tribunais. Na Paraíba, agressores de mulheres serão monitorados por tornozeleiras eletrônicas. A decisão cumpre resolução do CNJ e foi motivada também pelo aumento do número de casos de violência contra a mulher. Para dar conta da demanda, o Estado terá que investir mais nesses aparelhos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul promoveu mais uma edição do Cartório Cidadão, em Porto Alegre e outras 4 cidades do estado. O objetivo é emitir documentos como certidão de nascimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. O serviço é prestado gratuitamente. A iniciativa cumpre resolução do Conselho Nacional de Justiça. Em todo o país, mais de 3 milhões de pessoas ainda vivem sem registro civil. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá! As redes do CNJ têm divulgado uma série de posts super bacanas e informativos. É a Juridiquês. O mais recente deles aborda a expressão data vênia, que é muito ouvida nos tribunais. Geralmente, ela introduz um posicionamento contrário ao que se quer questionar. E quando se pretende dar maior ênfase ao pedido, é acrescentado o adjetivo máxima, formando a expressão data máxima vênia, ou seja, com o devido respeito. Interessante, né? Conheça outras expressões do mundo jurídico e seus significados nas redes do Conselho. Uma boa notícia para mulheres grávidas e mães de recém-nascidos. Uma decisão unânime do STF decidiu que a trabalhadora gestante tem direito à licença maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão, ou seja contratada por tempo determinado, até pelo menos o 5º mês de vida da criança. Veja os detalhes nas redes do CNJ. E para fechar, se você está longe de casa ou vai sair do país, um post no Instagram traz o passo a passo de como pedir ajuda em situações de emergência, como guerras civis ou crises humanitárias, acidentes graves ou falecimento de brasileiros no exterior, ou ainda para relatar casos de desaparecimento internacionais. Para essas situações, a Divisão de Comunidades Brasileiras e Assistência Consular do Itamaraty está à disposição. Para outras situações não emergenciais, a orientação é entrar em contato com a repartição consular mais próxima do local onde se estiver. Acesse e saiba mais. Por hoje é só. Até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Olá, eu sou Cristina Sandoval Collier, eu sou juíza de direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Belém, estado do Pará. Eu era juíza, na época, na comarca de Castanhal, que fica mais ou menos distante a 1 hora daqui de Belém, é uma comarca considerada próxima da capital. E lá tem um presídio, que é o presídio de Castanhal.
Quando eu estava chegando para trabalhar na vara, entraram em contato comigo. A minha assessora da época entrou em contato para dizer que estava tendo uma rebelião no presídio com refém. Então, eu fui chamada, porque eu era juíza da execução penal, eu já estava lá na comarca, já tinha mais ou menos 3 anos, então eu tinha muito contato com os presos, havia realmente uma relação de confiança, e eu fui para lá. Foi chamada a Polícia Militar, o setor tático da Polícia Militar, para nos dar um acompanhamento, e as conversas começaram. Porque o que os presos exigiam? Eles exigiam melhorias na alimentação, na questão da troca dos colchões, melhoria na questão da ventilação das celas. Eu nunca havia intermediado, né, uma rebelião, que é um momento bem tenso. A gente sabe que já existiram outras rebeliões no Brasil e que muitas acabaram em tragédia, com massacre de presos, com policiais morrendo. Então, eu estava com uma preocupação e uma atenção muito grande. E eles queriam ser ouvidos por mim. Então, a solução que foi dada pelo diretor da Casa Penal na época era que eu realmente tirasse o meu salto, porque eu tinha ido trabalhar, eu tinha ido de salto alto, e subisse no telhado, porque do telhado todos os presos da Casa Penal iam ter acesso à minha pessoa. Eu sou conhecida por ter medo de altura, eu tenho fobia de altura, mas eu tive que vencer o meu medo para realmente tirar o salto, subir no telhado e de lá do alto começar as negociações com os presos. No início, quando eu comecei a caminhar no telhado, eu até fui meio que agachada, porque eu não tinha coragem de ficar em pé completamente. Mas aí eles me aplaudiram, porque eles viram o sacrifício que eu estava fazendo para conseguir resolver o problema. Enfim, para contar o final para vocês, teve um final feliz. Eles pediram só que o refém fosse entregue para mim, e eu abri a cela, peguei na mão do refém e o puxei para fora, e graças a Deus a rebelião foi resolvida. Eu estou resumindo aqui para vocês, mas essa rebelião ela durou 5 horas. Com relação à reivindicação dos presos, nós não conseguimos todas, mas conseguimos, porque mexia muito na parte estrutural do presídio, de construção de mais celas, de aumento de celas. Isso não é algo tão simples, né? O que nós conseguimos de imediato foi a questão da alimentação, que realmente depois foi verificado que era algo bem precário que estava sendo fornecido a eles, porque as pessoas que estão lá encarceradas, não é porque estão lá encarceradas que não vão ter uma atenção do Estado, muito pelo contrário, aí é que é nosso dever. A questão da troca dos colchões, dos lugares onde os presos dormiam, passavam o dia, a questão de aumentar também o tempo do banho de sol. Então, isso tudo com uma conversa que eles não estavam conseguindo ter com o diretor do presídio, com a nossa intervenção, foi possível. Então, nem foi algo tão grandioso, mas que foi resolvido. Aumentou a qualidade de vida deles, acabou a dor de cabeça do diretor do presídio, e com a graça de Deus o refém conseguiu sair ileso. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.